Olá pessoal, meu nome é Rivaldo, eu sou estudante de Medicina e hoje eu estou aqui com uma missão muito importante, que é falar sobre a limitação da ingesta de fluidos para pacientes em diálise. Mas antes, vamos entender o que é a diálise. A diálise é um processo de filtração do sangue que é utilizada para a retirada do excesso de líquidos e de substâncias tóxicas que surgem de alguns processos que acontecem dentro do nosso corpo. É como se ele estivesse fazendo os trabalhos que os nossos rins fariam. Vamos para alguns exemplos. A hemodiálise ela consiste em filtrar artificialmente o nosso sangue. O sangue da pessoa ele vai ser bombeado para um tubo onde há uma membrana semipermeável, que é uma membrana que permite passar apenas algumas substâncias e fica imerso em uma solução com componentes do plasma sanguíneo. Com isso serão retiradas as toxinas, né? Aquilo que iria fazer mal para o nosso corpo, aquilo que está presente de ruim, entre aspas, no nosso sangue, e depois esse sangue vai ser bombeado de volta para o nosso corpo. Bom, agora vamos falar um pouquinho do porquê deve haver limitações na ingestão de água ou de líquidos. Bom, quando os nossos rins eles param, o que vai acontecer? Algumas pessoas vão ter a diminuição da produção da urina, ou seja, elas vão urinar menos. Em alguns casos, algumas pessoas podem até mesmo nem conseguir urinar mais. Com isso, a pessoa, né, o paciente, ele pode ser afetado de algumas maneiras, como por exemplo, o inchaço. O inchaço vai aparecer na região dos pés, do tornozelo, até mesmo no rosto do paciente, certo? Então, temos o inchaço como uma das consequências. É o que chamamos de edema. Outra consequência é o aumento da pressão. Como o paciente não vai estar urinando tanto, como a gente falou anteriormente, promovendo inchaço, esse acúmulo de líquido também pode promover o aumento da pressão. Então, a sua pressão vai estar, muito provavelmente, em um patamar não tão saudável. Por fim, uma outra consequência é a falta de ar. O que acontece? Por haver esse excesso de líquido, algumas vezes ele também pode acabar invadindo o seu pulmão, fazendo com que dê esses sinais de falta de ar, que é o que chamamos de dispneia. Mas aí vem a grande questão: como que a gente deve limitar essa ingestão de líquidos? Bom, aqui vão algumas opções, certo? Mas é extremamente importante que você faça isso com acompanhamento médico, que você tenha um aparato profissional para guiar você da forma correta. O médico e toda a equipe que está lhe ajudando, toda a equipe que está guiando você no seu tratamento. Uma primeira opção é você fazer a medição daquilo que você consome. Porém, tem que lembrar que algumas medições que vêm em embalagens ou alguns medidores eles podem estar errados. Então, deve haver esse cuidado. A segunda opção também é verificar as embalagens dos produtos. Mesmo que alguns dias estejam errados, vocês ainda assim precisam ter esse parâmetro, porque assim você consegue ter pelo menos uma ideia de mais ou menos quanto que você está consumindo. Por fim, é importante também você ter ideia de que reduzir esse volume de líquidos que você consome diariamente também está atrelado ao quanto você consome de sódio, que é aquele famoso sal de cozinha. Por quê? Porque quando você ingere sódio, se você acabar ingerindo em excesso e você não tiver esse controle, pode acabar retendo mais água, fazendo com que seu corpo fique com mais água dentro dele. Então você vai desenvolver aqueles sintomas que já falamos. O inchaço, pode desenvolver problemas no coração, pode desenvolver a parte no que diz respeito à respiração, certo? Então é muito importante tomar cuidado com isso. Mas aí você me pergunta: Ivaldo, então, o quanto de água que eu deveria beber por dia? Quanto que eu deveria consumir de líquido por dia? Bom, de modo geral, isso vai variar. Como assim? Vai variar de acordo com cada paciente, porque é importante termos noção de que somos pessoas diferentes, assim como vai variar também de acordo com o estado atual de sua doença, certo? E da forma como ela vem sendo tratada. Por isso, mais uma vez, é importante que você esteja muito bem alinhado com o seu médico e com toda a equipe que está lhe acompanhando para que você possa ter o melhor acompanhamento possível
e, com certeza, fazer com que a progressão dessa doença ela seja retardada, certo?